Olá pessoal, eu sou o professor Pedro Paulo, professor da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, e essa é a aula de Ciências do terceiro bimestre do sexto ano do ensino fundamental. Você sabia que os seres vivos são formados por células? A célula é a menor unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Existem seres vivos que são formados por uma célula, chamados de unicelulares, como as bactérias e os protozoários. E seres formados por mais de uma célula, até milhares, bilhões, trilhões de células, como no nosso caso, que somos chamados de pluricelulares. Mas se nós somos formados por células, por que eu não vejo as células do meu corpo? As células são muito pequenas e não conseguimos vê-las a olho nu. Embora o tamanho das células varie muito, elas em média têm um tamanho de cerca de 20 micrômetros. Por exemplo, a célula vermelha, a célula que dá a cor do seu sangue, são as hemácias, tem 12 micrômetros em seu maior eixo. Mas o que é um micrômetro? Não estou falando micrômetro, você não deve saber o que é. O micrômetro é uma unidade de medida, como o metro, o quilômetro, que serve para medir as coisas, mas coisas bem pequenas. Para você ter uma ideia melhor do que é um micrômetro, vamos fazer uma comparação. Se eu pegar uma régua, a menor unidade da régua é o milímetro, esse pequeno palitinho que aparece na régua. Se eu for capaz de dividir esse milímetro em 1000 partes, eu tenho 1 micrômetro. Portanto, o micrômetro é a milésima parte do milímetro. Mas então, se a célula é tão pequena assim, como podemos ver as células e como elas foram descobertas? Para enxergarmos as células, utilizamos um equipamento chamado microscópio. Os primeiros microscópios eram muito simples, mas tinham uma característica que até hoje os microscópios guardam, que era a formação da associação de conjuntos de lentes. Eles tinham duas lentes principais, as lentes objetivas e as lentes oculares. Essas lentes estão em foco, de forma que a imagem ampliada pela objetiva é mais uma vez ampliada pelas oculares. Dessa forma, em um microscópio convencional, que a gente chama de microscópio de luz, a ampliação da amostra é dada pela ampliação da objetiva vezes a ampliação da ocular. Por exemplo, utilizando uma objetiva que amplia 10 vezes e uma ocular que também amplia 10 vezes, o aumento total será de 10 vezes 10, 100 vezes. Nos microscópios de luz, ampliamos amostras até 1000 vezes. Agora, pensa aqui um pouquinho comigo. Se eu ampliar uma célula de 20 micrômetros 100 vezes, ela seria observada na ocular com 2 milímetros. 100 vezes 20, daria 2000, que seria 2 milímetros. Você enxerga 2 milímetros? Eu enxergo, eu acho que você também. Então, dessa maneira, podemos ver a célula no microscópio, mesmo utilizando pequenos aumentos. O primeiro cientista a ver as células foi Robert Hooke, analisando fatias muito finas que ele cortou de cortiça, que é a casca de uma árvore. Hooke observou pequenos buracos que pareciam células, quartinhos pequenos, retangulares, que ele chamou de célula ou pequena célula. Na verdade, esses buracos observados por Hooke eram a parede de celulose das células vegetais. Depois de Hooke, muitos outros cientistas observaram as células em diversos seres vivos, até que um outro cientista chamado Theodor Schwann propôs que todos os seres vivos eram formados por células. Essa ideia tornou-se a base do que a gente chama hoje de teoria celular, que diz o seguinte: todos os seres vivos são compostos, constituídos por células, sendo estas, portanto, a unidade morfológica dos organismos vivos. As células realizam importantes atividades em seu interior e, por isso, são as unidades funcionais dos seres vivos. Uma célula é formada apenas a partir de outras células pré-existentes. Então, essas são as 3 postulações da teoria celular. Vamos fazer um pequeno experimento que você pode tentar reproduzir em sua casa. Eu coloquei num copo d'água um pedaço de folha de alface
e deixei em um cantinho por uma semana. Os protozoários e os outros micro-organismos que estavam na folha de alface e na água se reproduziram. Agora essa água está bem escura aqui, né? Eu vou pegar uma seringa e vou puxar um pouco dessa água com a seringa. Eu vou pressionar o êmbolo e deixar uma pequena gota dessa água pendurada aqui na seringa. Se você olhar essa gota, se você for capaz de observar essa gota, não é possível a gente ver nada nela, é uma água, tá certo? Eu vou apoiar essa seringa com a gota em um suporte. Eu construí aqui um suporte com um copinho de plástico. E vou passar a luz do laser. Aqui eu tenho um laser pointer, né, que está fazendo. Eu vou passar a luz do laser por essa gota, de modo a projetar a imagem do espalhamento do laser, né, que está acontecendo nessa gota d'água na parede. Tá? E aí você vai ver algumas sombras andando na água, né? E você vai ver a projeção. Essas sombras são as projeções, né? A projeção de micro-organismos que estão aqui na gota dessa água. Note que vemos micro-organismos unicelulares nadando na água. Esses seres são muito menores que nós. Nós não conseguimos vê-los e ainda assim eles estão vivos, presentes nessa gotinha de água. Hoje, nós sabemos que existem dois tipos básicos de células, as procariontes e as eucariontes. As células procariontes são células mais simples, que não possuem núcleo definido. O material genético da célula está disperso no citoplasma. As bactérias são os seres vivos unicelulares procariontes. Já as células eucariontes são mais complexas, possuem um núcleo definido, onde fica guardado o seu material genético. Animais, vegetais, fungos e protozoários são formados por células eucariontes. A estrutura básica de uma célula eucarionte é o núcleo, o citoplasma e a membrana plasmática. A membrana plasmática delimita a célula e separa as estruturas celulares do meio externo. Essa estrutura seleciona o que entra e o que sai da célula e comunica a célula com o meio externo também. O núcleo, onde fica guardado o material genético da célula, está mergulhado no citoplasma, em meio a um gel rico em proteínas, água e sais minerais. Dentro do citoplasma, encontramos ainda estruturas chamadas de organelas, que desempenham diversas funções dentro da célula. As principais organelas são o retículo endoplasmático, o complexo golgiense, as mitocôndrias, os endossomos e os peroxissomos. Como somos seres pluricelulares, nosso corpo é formado por muitas células, cerca de 10 trilhões. E dentre essas células, a divisão de trabalho. Em nosso corpo, encontramos células especializadas, por exemplo, em captar a luz, como as células presentes na nossa retina, células especializadas em contrair, como as células do nosso músculo, entre outras muitas células que desempenham funções diferentes. Na verdade, temos mais de uma centena de células especializadas, com diferentes formas e funções. Essas células se organizam e formam estruturas mais complexas. Um conjunto de células que desempenham uma determinada função se organizam em tecidos. Nós temos diferentes tecidos em nosso corpo. Por exemplo, o tecido epitelial, que forma a nossa pele, os tecidos conjuntivos, que englobam o tecido cartilaginoso, que forma a estrutura interna das nossas orelhas, por exemplo, o tecido ósseo, que dá rigidez aos nossos ossos, né? E também temos o tecido muscular, que forma os nossos músculos, o tecido nervoso, que forma a estrutura do nosso cérebro, por exemplo. Estes tecidos se unem e formam órgãos. Cada órgão desempenha uma função maior, mais abrangente. Por exemplo, o tecido muscular cardíaco se une a tecido epitelial, que forma os vasos sanguíneos,
tecido conjuntivo e tecido nervoso para formar o nosso coração, que tem a função de bombear o sangue para o nosso corpo. Mas o coração não desempenha essa função sozinho. Ele se une aos vasos sanguíneos, artérias e veias e ao sangue para formar um sistema que a gente chama de sistema circulatório. Em nosso corpo, temos diversos sistemas. Vamos ver brevemente qual a função de cada um deles. O sistema cardiovascular, ou circulatório, que faz o transporte de nutrientes e gases pelo corpo através do sangue. O respiratório, que realiza a troca de gases entre o sangue e o ar. O sistema digestório, que promove a absorção dos nutrientes e elimina os resíduos da nossa alimentação. O sistema nervoso, que estabelece a comunicação entre as diversas partes do nosso corpo, controla o nosso corpo. O sistema sensorial, que capta estímulos do ambiente e envia ao sistema nervoso. O sistema endócrino, que produz os hormônios que regulam o funcionamento também do nosso organismo. O sistema excretor, que elimina os excretas, substâncias indesejáveis que a gente produz no nosso corpo, que saem, por exemplo, através da nossa urina. O sistema reprodutor, que permite o processo reprodutivo e o desenvolvimento também do feto. O sistema esquelético, que sustenta o corpo, protege os órgãos internos e externos e possibilita também a locomoção. O sistema muscular, que atua na locomoção do nosso corpo, no movimento, seja voluntário ou involuntário, de alguns órgãos. O sistema imunológico, que realiza a defesa do nosso corpo contra agentes infecciosos e também a corpos estranhos. O sistema tegumentar, que é a nossa pele, que atua como uma barreira de proteção, também controla, ajuda no controle da temperatura do nosso corpo, e tem também esse papel sensorial. Vamos agora pegar um desses sistemas para ver um exemplo e para entender melhor como ocorre essa organização entre as células, tecidos, órgãos e sistemas. As células que conduzem os impulsos nervosos em nosso corpo são chamadas de neurônios. Podemos dividir a estrutura dessa célula em 3 partes básicas: o corpo celular, dendritos e o axônio. No corpo celular encontramos as organelas e o núcleo, e a partir dele partem 2 prolongamentos, denominados de dendritos e axônios. Os dendritos são prolongamentos ramificados que estão relacionados com a captação do impulso nervoso. E o axônio é um prolongamento longo, responsável por levar o impulso nervoso até as outras células. Essas células se associam às células da glia, que a auxiliam nesse processo, formando então um tecido que a gente chama de tecido nervoso. Esse tecido está presente em várias partes do nosso corpo. Encontramos o tecido nervoso em nosso encéfalo, na medula espinal, nos gânglios e nos nervos. Esses órgãos formam um sistema nervoso, que é responsável por receber a informação do meio externo e interno, processá-la e enviar resposta aos órgãos e glândulas. Esse sistema fantástico constantemente capta estímulos gerados pelos órgãos dos sentidos e é capaz de gerar respostas, coordenando as ações do nosso corpo. O sistema nervoso pode ser dividido em 2 grandes partes: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O central é formado pela medula espinal e pelo encéfalo. No encéfalo nós encontramos o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos e gânglios. O cérebro é responsável por nossa memória, nossos pensamentos, a interpretação dos estímulos externos e por nossas respostas motoras, quando mexemos alguma parte do nosso corpo de maneira voluntária, como eu estou mexendo o meu braço. O cerebelo é responsável, por exemplo, pelo nosso equilíbrio. O tronco encefálico liga o cérebro à medula espinal e controla alguns movimentos que a gente chama de involuntários, como o batimento cardíaco e a respiração. Esses movimentos são involuntários porque ninguém pensa, eu quero que o meu coração bata agora.
Ele continua batendo independente da sua vontade. A medula espinal conduz o impulso nervoso que sai do cérebro e realiza o que a gente chama também de arco reflexo, que são movimentos extremamente rápidos de resposta a estímulos. Por exemplo, quando você retira rapidamente a sua mão ao encostar numa superfície quente, você está respondendo pelo seu arco reflexo. Já o sistema nervoso periférico conduz a informação dos órgãos do sentido para o sistema nervoso central e deste para os demais órgãos do nosso corpo. Os nervos são formados por feixes de axônios, aquela parte lá do neurônio que a gente falou, ou seja, da parte que conduz a informação nervosa. Esses neurônios podem ser eferentes, também chamados de motores, se saem do sistema nervoso central para os órgãos e tecidos. E aferentes ou sensitivos se saem dos órgãos para o sistema nervoso central. Os gânglios são reuniões de corpos celulares de neurônios, onde ocorre o que a gente chama de sinapse, ou seja, onde ocorre a transmissão das informações de um neurônio para o outro. O sistema nervoso periférico pode transmitir impulsos que controlam ações que a gente chama de voluntárias ou somáticas, como mexer a nossa cabeça e os braços, e involuntárias ou autônomas, como o controle de nossa respiração, do movimento dos nossos intestinos, o batimento do coração, entre outros, como eu já citei. O sistema nervoso é um sistema altamente especializado, com baixa capacidade de regeneração. Por isso, muitas pessoas que sofreram lesões no seu sistema nervoso perdem a sua capacidade motora, por exemplo, acidentes que quebram a coluna, que partem, a medula espinal. Não podemos esquecer também que é no sistema nervoso que produzimos nossas emoções, o amor, a raiva, a tristeza. É nele também que guardamos informações importantes, como essa aula de biologia que você está assistindo agora. Viu como as nossas células, as células do nosso corpo, podem se organizar em órgãos e sistemas e desempenhar atividades bastante complexas, como o exemplo que a gente viu agora do nosso sistema nervoso central. Leia a sua orientação de estudos, ouça o seu podcast, os podcasts desse bimestre, e busque também informações sobre esse tema em seu livro e com seus professores. Eu sou o professor Pedro Paulo, espero que você tenha gostado da aula, um forte abraço e até a próxima.